Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a este momento de grande importância para todos nós. Um momento de reflexão através dessa reunião virtual em que aqui nós realizamos. Permita Deus que nós estejamos em uníssono com o Evangelho de Jesus, fazendo com que essas energias possam veicular-se em nosso íntimo, em nossa consciência, a fim de que sintamos fortes o bastante, não é mesmo? Para podermos seguir adiante, seguir a nossa caminhada, que é muito importante, porque é uma caminhada evolutiva, uma caminhada de crescimento, de amadurecimento espiritual. E como toda viagem, como toda caminhada, quando assim a empreendemos, é preciso lembrar que é preciso levar recursos devidos para que no decorrer desta
estejamos preparados para sanar os problemas, para atingir os objetivos, que é o crescimento, a evolução espiritual. E a doutrina espírita vem, por sua vez, contribuindo para que os espíritos esforçados no caminho da evolução possam atingir o objetivo do crescimento, fornecendo um material riquíssimo para todos nós, a fim de que sejamos aqueles habilitados no amanhã para atingir, para alcançar esta evolução. E hoje nós vamos estar falando de um tema que é um material que nos enriquece nessa caminhada. É justamente um material que trará contribuição perfeita para que estejamos seguindo essa caminhada, esse objetivo da evolução. Nós vamos estar falando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20 do Evangelho. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo está intitulado Trabalhadores da Última Hora. Nós vamos nos ater ao subtítulo desse capítulo, que é a Missão dos Espíritas. Missão dos Espíritas. Nós vamos então desenvolver um raciocínio, todos nós juntos, é claro, a fim de que nós, como aprendizes do Evangelho que somos, permutando ideias e esforços no raciocínio de cada um de nós, em torno do Evangelho, possamos juntos caminhar no entendimento e, por conseguinte, também caminhar na vivência desses mesmos preceitos. Missão dos Espíritas. Agora, nesse momento eu faço uma pergunta: por que sou espírita? Por que sou espírita? Eis a pergunta. Podemos então ser espíritas quanto à crença, por exemplo, né? Aqueles que, sem saber, podem ser espírita. Exatamente. Alguém, sem saber, pode ser espírita. Por quê? Porque ser espírita, antes de tudo, não é carregar em sua frente, em sua camiseta, escrito a nomenclatura "Eu sou espírita". O que vai designar é justamente a vivência condizente com os ensinamentos do Cristo, com as leis divinas. Então, muitos, levando em conta esses caracteres, muitos de nós, independente de estar frequentando o centro espírita ou não, independente de estarmos nesta ou naquela religião, podemos estar sendo espírita, na prática, sendo cristão. Às vezes, eu sou, na nomenclatura, eu sou um protestante, às vezes eu sou um católico, mas a minha vivência, o meu cotidiano na sociedade, no meu trabalho, junto à minha família, eu vivo como se fosse um cristão, porque eu vivo os meus gestos, o meu comportamento é de um cristão. Eu sou um homem ou uma mulher que se vive praticando o bem, desejando o bem, pensando no bem, cumprindo com os meus deveres de cristão. Então, nesse caso, eu estou sendo um espírita, porque eu não tenho como ser espírita sem antes ser cristão. Mas se eu estou sendo, então, em todos esses quadrantes da minha vida comportamental,
eu estou me comportando condizentemente com as leis divinas, eu estou sendo sim cristão. Então eu estou sendo espírita, porque não tem como ser espírita sem ser cristão. E muitos então nessa condição estão sendo espírita, cristão, sem o saber. Tem também os experimentadores, temos também, é claro, os espíritas imperfeitos, temos também, assim como temos cristãos imperfeitos, os experimentadores, os verdadeiros espíritas, nós temos também os exaltados, né? Nós vamos encontrar essa observação feita por Kardec, lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, na primeira parte. Ele faz essa classificação interessante. Também no Livro dos Médiuns, nessa primeira parte, capítulo 3, ele diz justamente que os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam, no caso, o verdadeiro espírita, né? São justamente os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam as suas consequências. No caso, a caridade, então, para ele, é sempre a sua reduta. Em todas as circunstâncias, a caridade para este verdadeiro espírita é sempre a sua regra de conduta. São estes os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos, ou melhor dizendo, né, sempre o verdadeiro cristão. São os espíritas cristãos. Caminhar para que sejamos estes cristãos, caminhar para que sejamos estes espíritas, é o nosso grande objetivo evolutivo. Podemos também encontrar em nossos meios aqueles espíritas cuja a fundamentação dele ainda é a curiosidade. Claro, tem aqueles que vai ao centro espírita, procura a doutrina espírita apenas por curiosidade, para sanar, para atender a sua curiosidade. No campo dos períodos, no campo da aplicação das consequências e da filosofia da doutrina espírita, a curiosidade o move para lá. Allan Kardec, sobre esse sentido, coloca para nós no Livro dos Espíritos, lá na conclusão, no capítulo 5 da conclusão do Livro dos Espíritos, diz para nós que o período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. Mas o mesmo não acontece com aquilo que se refere ao pensamento sério, ao raciocínio. No caso, o segundo período já começou e o terceiro o seguirá inevitavelmente. Allan Kardec faz essa assertiva. Ele fala de períodos, de fases, que nós, como aprendizes do Evangelho cristão, como aprendizes espiritistas que somos, nós vivemos momentos, períodos de aprendizagem. É claro que no começo, muitos de nós se achega à filosofia espiritista através da curiosidade. Mas à medida que somos inseridos em um processo educacional de conhecimentos mais aprofundado da própria doutrina espírita, através de uma direção séria desta ou daquela casa espírita que estejamos sendo inseridos, somos envolvidos por momentos de esclarecimento, por momentos de estudos sérios das obras fundamentais, as obras básicas que fundamentam a doutrina espírita. Entramos então em contato com a essência da doutrina espírita através do estudo. E então essa curiosidade
que é um fruto do desconhecimento, deixa de existir. A partir desse momento, então, adentramos a uma outra fase como espírita, saindo da fase da curiosidade para a vivência. Porque a partir do momento que nós conhecemos, nós passamos a nos preocupar em vivenciar, porque a consciência aclara. A consciência já nos diz que devemos começar um processo de vivência de tudo aquilo que apreendemos dentro da doutrina espírita nos seus estudos. Esse então é o segundo momento, o segundo período. Como espírita, ali começamos a caminhar, trilhando caminhos que nos levará a outras tantas fases de mudanças, de amadurecimento como cristão, como espírita, que é a mesma coisa. Existem também os sinais dos tempos, que diz também na mensagem no capítulo 20, justamente nessa mensagem, na missão dos espíritas, capítulo 20, no item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá essa mensagem é assinada pelo espírito Erasto, e ele, em um pequeno trecho, nessa mesma mensagem, diz que não percebeis, ele faz uma pergunta, não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada, a soma das iniquidades terrenas? Existe sim, queridos irmãos, a necessidade de apercebermos a existência de um movimento, porque quando fala aqui Erasto sobre essa tempestade, ele está falando de um movimento energético voltado para a evolução da humanidade, voltado para o crescimento dos homens, para a mudança da psicosfera, então, como consequência de nossos atos, da mudança de nossos atos. Ele fala dessas energias movimentadas pelas potências espirituais e também pelos homens de bem. Para os homens que movimentam também essas mesmas energias, estando eles encarnados ou desencarnados, energias essas, como diz o Erasto, que virão assolar o velho mundo. O que ele quer dizer com o velho mundo? O velho mundo é justamente os velhos comportamentos existentes em nós. Os velhos hábitos que, há um período grande de nossos momentos existenciais, há diversas oportunidades que tivemos de existências vinculados a este ou aquele corpo físico, nós vínhamos acalentando, nós vínhamos apaziguando, mantendo dentro de nós, que são os velhos comportamentos, os velhos defeitos, aquelas velhas mazelas que nós alimentávamos constantemente. Então ele diz que essa tempestade, essa energia do bem, o progresso espiritual, caminhando para frente, seguindo adiante os objetivos de Deus, colocando em prática o andamento dos objetivos divinos, faz com que naturalmente venha assolando este velho mundo. E por consequência, vem então reduzir o nada
a soma das iniquidades, reduzir a nada, acabar destruindo as iniquidades, ou seja, os comportamentos incondizentes com as leis divinas, fazendo com que esses comportamentos passem a deixar de existir. Também diz Erasto nessa mesma mensagem que sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se, diz ele, aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, na dimensão espiritual. Dos dois lados, estejamos nós encarnados, estejamos nós desencarnados, tanto faz, esta luz, que é um resultado consequencial da revolução moral, como diz Erasto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, ainda no item 4, aonde as revoluções morais e filosóficas vão eclodir. E é claro, surtir os efeitos, como se assim, figurativamente disse Erasto, a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Ele diz que aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará. E essa luz vem brilhando já há muito tempo. Em todos os tempos essa luz brilha, só que mais fortemente hoje, nos dias de hoje, trazendo-nos a luz do entendimento, da compreensão, da melhor interpretação, por exemplo, através da doutrina espírita, do que disse o Cristo de Deus. E então, compreendendo melhor o que disse o Cristo de Deus, melhor habilitados estaremos e estamos para colocar em prática esses mesmos ensinamentos. Ainda lá no Livro dos Espíritos, isso lá na conclusão do Livro dos Espíritos, no capítulo 5 da conclusão do Livro dos Espíritos, nós temos Allan Kardec dizendo que com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova. Que fase é essa? A fase do progresso moral, que ele é consequência inevitável daquele que busca, por exemplo, a doutrina espírita e a estuda e a pratica de forma séria, que estuda a doutrina espírita, busca a doutrina espírita e estuda de forma metódica, de acordo com a orientação de Kardec, não só se prende à superficialidade da doutrina espírita, não só se atém à admiração da doutrina espírita, mas também busca o estudo sério e, é claro, a vivência, o esforço constante na vivência dos preceitos apreendidos no campo da doutrina espírita, no estudo sério da doutrina espírita. Então, o Espiritismo nesta situação, nesse caso, com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, que é o progresso moral. Sejamos estes espíritas vinculados a essa fileira, a fileira dos que estão progredindo, dos que estão se esforçando para ser aquele que está empenhado, sacrificando suas próprias mazelas, sacrificando as fontes
de todas as misérias humanas, que é o orgulho e o egoísmo. Caminhando, nós vamos progredindo lentamente. Mas os novos apóstolos então surgirão. Apóstolos, discípulos, tanto faz. Podemos usar essas duas expressões. Os novos apóstolos do Cristo, da nova era, desses momentos novos de crescimento, de entendimento, de espiritualização de nossos conceitos, se achega. E assim, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no item 4, capítulo 20, Erastos nos diz: bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. É o resultado desse estudo sério. O surgimento desses apóstolos ou discípulos, desses novos apóstolos, é justamente o resultado do estudo, da entrega séria e responsável nas fileiras espiritistas, através do estudo e da vivência desses preceitos apreendidos. Por isso então Erasto diz: bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. Surgem então esses novos apóstolos. Em nossos tempos, em todos os tempos, eles sempre existiram, na condição de missionários ou não, na condição apenas de instrumentos divinos, alavancando o progresso com os seus exemplos, não só com a sua pregação, não só com as suas palavras, mas com os seus exemplos vivos de vivência dos ensinamentos, como temos tido em todos os tempos, e os temos até hoje, esses novos apóstolos. Mas Erasto diz que todos nós estamos habilitados para que sejamos também esses apóstolos. Estejamos dando a nossa contribuição para esse progresso moral, trabalhando em nós o nosso próprio progresso, porque aí estaremos sendo aqueles que estão dando o exemplo. E o exemplo arrasta, o exemplo promove a mudança real, convence de forma verdadeira. É o ensinamento na prática, é o dia a dia sendo vivido, fundamentado nos ensinamentos do Cristo, arrastando, estimulando outras pessoas a também seguir aquele mesmo caminho, através do estímulo da prática, da vivência, diz Erasto para nós. Então, após esse mesmo momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto ainda diz: deixai de temores. Vamos deixar o medo. Vamos deixar o medo de lado. Vamos deixar os medos, os temores. Por quê? Erasto diz: porque as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Somos sensibilizados, intuídos, capacitados para receber influências extrafísicas, quando diz aqui: as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças.
Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, isso através do entendimento da mediunidade, né? Com o advento e organização feita por Kardec da própria mediunidade, fornecendo-nos condições de, com responsabilidade, viver a comunicabilidade com aqueles que já deixaram o corpo físico. Ele diz: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, no sentido de que estarmos aparelhados para melhor alavancar o progresso. Primeiramente em nós, é claro, alavancar o progresso em nós, para que então, como foi dito, o nosso exemplo alavanque, estimule o progresso no outro, no nosso próximo. E continua dizendo Erasto: homens simples e ignorantes, no sentido de não ter ainda conhecimento. Ignorante no sentido de não ter ainda conhecimento. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. O que ele quer dizer com isso? O que é melhor para convencer do que falar? O que é melhor para convencer do que as palavras? Como foi dito, o exemplo. Independente de sermos cultos, estudados, formados nesta ou naquela área, mas tomados, homens e mulheres, tomados pelo sentimento do amor, convencidos e amadurecidos nas leis de amor ensinada pelo Cristo. Estes soltarão as suas línguas e falareis como nenhum orador sabe falar, porque estareis falando com os gestos, com as atitudes, com as ações, com o exemplo vivo, podendo aí realmente convencer e arrastar multidões. Isso é o grande objetivo, promovendo então a evolução de que tanto nós necessitamos, a evolução espiritual. Nesse sentido, Emmanuel, no livro Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz que recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Olha que maravilha, a caridade da sua própria divulgação. Somos espíritas, estamos sendo espírita, ótimo, mas a própria doutrina espírita, o próprio espiritismo necessita da caridade. Qual caridade? A divulgação. E qual a melhor divulgação que nós espíritas podemos fazer pela própria doutrina espírita? É sendo espírita cristão na nossa sociedade. Além de utilizarmos da mídia, além de utilizarmos das redes sociais, dos meios de comunicação diversos, para então veicular mensagens espiritistas, nós devemos fazer do nosso exemplo um processo de divulgação real da própria doutrina espírita. Porque é justamente os nossos gestos, as nossas atitudes, é justamente o nosso comportamento, a mensagem viva da doutrina espírita e do próprio Cristo. Esta deve estar presente no nosso caminhar, por onde estivermos passando, nos comportamentos, nas diversas situações
como resolvemos, como nos comportamos diante dessa ou daquela situação. Deve estar prevalecendo a própria doutrina do Cristo e a doutrina espírita. Assim, nós estaremos fazendo uma real divulgação da doutrina espírita, como espírita que somos. Então, Emmanuel faz essa observação importantíssimas para nós espíritas. Está lá no livro Estude e Viva, tá? Livro Estude e Viva, que nós vamos encontrar essas observações. Então, Erasto ainda diz, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, ainda no item 4, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Veja bem, reforçando o que estávamos dizendo, o que foi dito por Emmanuel. Quando ele diz aqui, Erasto, que devemos ir, sugerindo que nós fôssemos, que nós estejamos indo pregar o dogma novo da reencarnação e também da elevação dos espíritos, da caminhada evolutiva dos espíritos, que nos inclui, porque o que nos diferencia daqueles outros que no momento não se encontram fechados pelo corpo físico é justamente o corpo físico. E no momento estamos nos encontrando vinculados ao corpo físico e outros na dimensão espiritual desenfeixado do corpo físico. Então, segundo o bom ou mau desempenho, nós vamos arcar com as nossas consequências. As missões ou não. As provas terrenas ficam sendo, então, nesse caso, a nossa grande oportunidade de evoluir, de aprimorar e de desenvolver virtudes que nós não temos. Com isso, nós vamos crescendo. Ainda Erasto diz que ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas dificuldades, as vossas futilidades, em nome dessa pregação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. E não é todo mundo que quer sacrificar o que existe de ruim em você. Não é fácil sacrificar em nós, por exemplo, o orgulho. E tudo que emana do orgulho e do egoísmo não é fácil, mas é preciso. E depois levando a palavra divina aos grandes que desdenharão, aos sábios também que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Lá no livro dos Espíritos, na questão 627, os benfeitores dizem que nossa missão, a missão do espírita, é justamente a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude
e a religião para ocultar as suas torpezas. Por isso, no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz, Erasto, ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz, ide e pregai que as populações atentas receberão sim com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. No Livro dos Espíritos, ainda na questão 627, Kardec, o ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa protestar ou pretextar ignorância, dizer não conhecer, e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão, não em forma de fanatismo, não com uma fé cega, mas sim uma fé raciocinada. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Nos deixemos envolver por essa falange da fé. Como diz Erasto ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em relação a essa falange da fé, ele diz: marcha, pois para a frente. Marchar para a frente. Grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvancerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. E ele mesmo diz também que devemos nos armar de decisão e coragem, a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada, arai. Mas existirão os desertores. Existirão, como sempre existiu, ainda existirá, os desertores da caminhada. Quanto a isso, Erasto ainda diz: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado que entre vós, os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Observa Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no item 4. E ainda diz que importam as ciladas que armarem no vosso caminho. Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Os verdadeiros espíritas, diz Erasto, podeis reconhecê-los pelo ensino
e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuirão aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis também reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora, últimos a chegar. Os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Quem diz isso é Constantino. Queridos irmãos, façamos essas reflexões em nosso íntimo consciencial, para que possamos trilhar de forma mais clara e segura o caminho do amor, da evolução, do crescimento espiritual. Agradeço a vocês por esses instantes, participando conosco dessas reflexões. Vamos então ao momento das nossas transfusões de energias, que é o momento do passe. Finalizando já a nossa reunião. Vamos todos pegar, nos sentir tomados de muita paz, serenidade. Vamos procurar nos acomodar da melhor forma possível, colocando aí também, se assim desejarem, a água para que possa ser fluidificada, silenciando o seu íntimo, o seu pensamento, asserenando os seus pensamentos, elevando-os ao Mestre Jesus, médico dos médicos, lembrando e mentalizando da figura magnânima do Mestre Jesus, com a sua túnica branca, com o seu olhar sereno, com os seus cabelos espargindo luz, sua face, sua túnica branca, seus braços abertos a nos agasalhar espiritualmente nesse instante, nos envolvendo com as suas energias celestes. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nesse instante, por intermédio dos seus emissários, Ele nos abraça, nos envolve, aconchegando-nos em seu seio de amor, energizando-nos então com essas energias provindas dele próprio. E estas energias percorrendo todo o nosso corpo perispiritual e físico, promovendo em nós a condição de permitir que se desprenda de nosso íntimo, assim como das árvores se desprendem as folhas secas. Desprenda do nosso íntimo os sentimentos, as energias deletérias, os sentimentos de rancor, de raiva, de ódio, de vingança, de ressentimento, que tanto nos prejudica.
como essas folhas secas que se desprendem das árvores, que estes sentimentos negativos se desprendam do nosso íntimo e caiam fora de nós. Deixem de existir, deixem de ser alimentados e agasalhados por nós. E nos sentimos agora mais leve, nos sentimos mais felizes para caminhar, seguir adiante. Obrigado, Senhor, por essa energia revigorante, por essa energia que revigora a nossa mente, nosso íntimo, e todos nós presentes nesse instante, encarnados e desencarnados. Que essas mesmas energias se estendam aos nossos familiares, filhos, filhas, esposo, esposa, enfim, encarnados ou desencarnados. Que se estenda aos nossos amigos e também aos nossos inimigos, aos que nos compreendem, mas também aos que não nos compreendem. Que se estenda ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso ciclo de amizade. Querendo, Senhor, que a tua vontade seja feita sempre, em primeiro lugar. Só temos, Senhor, de dizer, somos gratos por tudo que temos tido, que temos recebido. Somos gratos, Senhor, pela vida, pela oportunidade de trabalharmos em nós a nossa melhoria. Somos gratos, Senhor, por tudo que temos recebido. Que a tua paz, a tua força continue existindo no nosso íntimo, a fim de que então possamos perdurar no bem, na caminhada da evolução espiritual. Obrigado, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, que a paz do nosso Cristo Senhor permaneça no íntimo de cada um de vocês. E muito obrigado por permanecerem por esses instantes de reflexões aqui conosco na reunião. Participando conosco, buscando os mesmos objetivos. O Evangelho de Jesus, que ele permaneça nas consciências, na palavra e nas ações de cada um de nós. E que Deus permita a cada um que nós estejamos juntos na semana que vem, em mais um momento de reflexão como este. Muita paz a todos. Que cada um tenha um final de semana de muita felicidade. Fiquem todos com Deus, agora e sempre.